Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos seguir com a entrevista com o Dr. Daniel Ganimi. Nesse vídeo nós vamos apresentar as 3 perguntas seguintes que nós fizemos ao Dr. Daniel. Um bom vídeo para todos vocês, bastante saúde. Bom, qual é o estilo de vida mais saudável? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Porque pressupõe que a gente conhece todos os estilos de vida que existem e já existiram, que a gente conhece as repercussões da adoção de cada um desses estilos de vida ao longo da existência de cada uma dessas sociedades. Isso a gente muito provavelmente não tem e nem vai ter. Mas o que a gente sabe, existem assim trabalhos muito interessantes, é como a gente não deve viver a nossa vida, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente não sabe o que de fato seguir ou adotar é o que você não deve fazer. E isso está muito claro, né? Então, não fumar, não evitar o sedentarismo, comportamento sedentário, isolamento social, dormir poucas horas por dia, não ter a exposição solar necessária, não manifestar sentimentos positivos em relação à vida, às pessoas, isso é detrimental à existência do sujeito. E eu, sendo um pouco mais rigoroso, eu não gosto dessa definição estilo de vida, apesar dela apontar para a gente uma modalidade, uma elegância na adoção de uma forma de viver. Para mim, existem imperativos biológicos que são intrínsecos ao nosso organismo humano que deveriam ser respeitados e que não são, e que o nosso organismo é capaz de lidar, de amortecer ao longo do tempo, mas que o permitem subsistir, porém não prosperar, né? O organismo humano prospera quando se adota uma postura de vida, uma forma de viver que o permite desenvolver as suas potencialidades. Nós somos uma máquina fantástica. A minha definição de organismo humano, ela segue a teoria dos sistemas complexos incorporada à medicina, na qual o organismo humano é um sistema biológico complexo, dinâmico, adaptativo, que tende a um equilíbrio no futuro e que sofre interferências de fatores emergentes capazes de promover o adoecimento ou a saúde do indivíduo. Então, esse conceito de teoria de sistemas complexos aplicado à medicina nos permite entender, conceber o organismo humano como um sistema complexo. E os sistemas complexos são estruturados, eles tendem à unidade, eles buscam o equilíbrio, né? A homeostasia dinâmica do Claude Bernard. E eles são capazes de lidar com diversos tipos de alostasias. E, além disso, existe uma individualidade biológica que faz com que algumas características, atributos de um estilo de vida sejam mais saudáveis para uns e menos saudáveis para outros. Mas aqui nós estamos buscando as bases, aquilo que sempre deveria existir para promover a saúde. Então, existe, por exemplo, um livro muito interessante chamado The Blue Zones. Ele já está na sua segunda ou terceira edição. Foi escrito por um jornalista da National Geographic, que é o Dan Buettner, onde ele estuda as sociedades com maior prevalência de centenários no mundo, né? Então foram basicamente 5 hotspots que ele identificou, sendo dos quais ali a Ilha de Sardenha, a Península de Nicoya na Costa Rica, Icaria na Grécia, a ilha de Okinawa no Japão e a comunidade de Loma Linda na Califórnia. E ele observou que algumas atitudes estão sempre presentes nas sociedades longevas, com maior prevalência de centenários. Então, uma dieta whole food, plant-based, o não tabagismo, uma vida social valorizando a família enquanto unidade, a atividade física constante, não necessariamente vigorosa, né, e curta, mas o hábito de se movimentar ao longo do dia, o engajamento social,
preocupação com a necessidade do outro, alto consumo de leguminosas, a fé, né, a crença em algo, em alguma entidade espiritual, né, ter uma visão espiritual acerca da vida, não abusar do álcool, o consumo de grãos na sua forma integral, não se isolar culturalmente do restante do mundo, uma alimentação rica em vegetais com muitos polifenóis. Alguns momentos tem também assim a associação com a ingestão do vinho, e aí existe toda uma discussão sobre o que no vinho seria, se seria o vinho, se seria a circunstância do vinho, se seria a uva, a casca da uva, o resveratrol, os fitoquímicos, enfim. Mas há uma associação também à exposição controlada, à luz solar, enfim, a sensação de não ter pressa na vida, né? De aproveitar a vida no seu curso natural. Existem muitas condições que estão presentes e que poderiam ser incluídas num estilo de vida saudável, né? E isso se reflete, na verdade, na alegria de viver, não só na qualidade de vida, como também na quantidade de vida, né? Hoje, o que a gente quer não é exatamente lifespan, né? Que é a quantidade de vida. A gente quer viver um grande lifespan, mas a gente também quer ter muitos anos de vida com saúde, que é o que a gente chama de health span. Esse é o grande desafio hoje. Numa sociedade onde Alzheimer está crescendo de forma absurda, a gente tem agora um novo documento que foi liberado pela OMS dizendo que o Alzheimer vai triplicar em 2050, os custos também vão aumentar de forma absurda para 3 trilhões por ano no mundo, e isso vai, sem dúvida alguma, paralisar economia e sociedade no mundo inteiro. A gente está fazendo algo de errado e é preciso que a gente reequilibre, né? Assuma novamente o controle para que a gente não perca, né, as estribeiras aí, fique vítima, que a gente passe de um ponto de não retorno e com isso tem uma situação de estagnação, de retrocesso, né, em toda a evolução do ser humano no planeta. Bom, por que a Whole Food Plant-Based Diet ou Nutrition, né? Essa é uma pergunta que eu posso responder de diversas formas. Uma das formas de respondê-la, né, seria porque essa foi a única dieta, o único padrão alimentar que se mostrou cientificamente capaz de tratar, interromper e até mesmo reverter a nossa principal causa de morte no mundo. Nós temos os trabalhos aí do Dean Ornish, né, o Lifestyle Heart Trial, que foi publicado em 1990 no Lancet, e depois os resultados de 5 anos foram publicados no JAMA, e que mostra exatamente o poder dessa dieta em reverter doença coronariana. Então ele fez um ensaio clínico randomizado com 48 indivíduos, seguiu eles por um ano e ele aplicou a intervenção. Era uma dieta vegetariana com baixo teor de gorduras, 10% de gorduras, um programa de exercício, controle do estresse, apoio, suporte e interrupção do tabagismo. E ele observou, sem estatinas, que houve uma redução de 40% no LDL colesterol do grupo intervenção, contra uma redução de 1,2 percentual no grupo controle. Houve uma redução, Charles, veja que fantástico, de 91% na frequência de episódios anginosos em relação ao grupo controle, que teve uma elevação de 165%. Houve uma redução do peso de 10 quilos em relação ao aumento do peso de 1,4 quilos no grupo controle. Houve o mais fantástico, né? Algo que a gente só vislumbrou em estudos com drogas, como o estudo Glagov, houve uma redução percentual da estenose coronariana, das lesões acima de 50%, consideradas obstrutivas, no grupo intervenção. E houve reversão de aterosclerose em 82%, contra uma progressão de 53% no grupo controle, mostrando o impacto que um estilo de vida saudável exerce sobre o organismo humano. E o mais interessante desse estudo é que quanto maior foi a aderência dos indivíduos a esta intervenção, maior foi o benefício em termos de reversão, de redução percentual das obstruções coronarianas. E apesar de parecer pouca coisa, 5% em um ano, e que depois foi para quase 8% em 5 anos,
A gente tem que entender que o fluxo dentro de uma artéria coronariana, ou de um tubo cilíndrico, ele segue a lei de Poiseuille-Hagen, né? Então, ele é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Então, qualquer aumento percentual vai exercer um grande efeito no fluxo, na reologia do sangue através das artérias coronarianas epicárticas. Então, esse é um conceito muito importante e que se acompanhou, inclusive, de redução de eventos, de desfechos clínicos, né? Houve uma redução de 2,5, houve um risco de eventos 2,5 vezes menor no grupo intervenção do que no grupo controle. E a gente tem também o estudo do Carlo Esselstyn Jr., que foi publicado no Journal of Family Practice, agora um pouco mais recente, em 2014. Ele fez, na verdade, uma coorte, ele seguiu quase 200 indivíduos, e essa foi uma intervenção estritamente alimentar, né? Através de um padrão alimentar whole food plant-based low fat. Inclusive sem abacate, sem nozes, sem sal, sem açúcar, sem cafeína, onde ele se reunia com os pacientes durante 5 horas, conversava com eles, criava uma atmosfera de aderência e ele observou que 89% dos pacientes permaneceram aderentes durante o estudo, durante esse período de 3,7 anos de acompanhamento, e dos 21 não aderentes, 62 apresentaram eventos adversos. E apenas um dos 177 indivíduos que foram aderentes ao programa, ou seja, 0,6%, apresentou algum evento adverso cardiovascular. Então, assim, observe, apesar de não ser um ensaio clínico randomizado, ser uma coorte, um estudo longitudinal, veja assim a força, né, de associação desses resultados com um conceito que de fato existe, mas que nunca foi estudado em grandes megatrials, porque não há simplesmente dinheiro ou interesse em fazer com que as pessoas adotem comportamentos de saúde, que são baratos, disponíveis e que não permitem assim a criação de um negócio, né, de uma atmosfera de lucro. Então, esses estudos são fantásticos, inclusive nesses papers a gente tem imagens, né, de artérias coronarianas abertas depois de um tempo, melhorias de perfusão coronariana a partir de PET scan e com aumento percentual de perfusão coronariana da ordem de 400%. Então, são coisas realmente surpreendentes que eu acho que, por si só, já justificariam a adoção ou pelo menos a apresentação pelo médico desse padrão alimentar para todos os seus pacientes. E da forma como eu vejo, isso nada mais seria do que um dever ético e profissional de nós, médicos, para os nossos pacientes. Porque nós sabemos, por exemplo, pelo nosso Código de Ética Médica, no seu capítulo 5, artigo 32, que é vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente. Então essa seria nada mais, nada menos do que uma opção, uma apresentação de opção terapêutica desejável do ponto de vista ético-profissional. Então, essa é uma justificativa forte. E nós temos outros estudos observacionais, né, analisando, por exemplo, coortes de vegetarianos. A gente tem, por exemplo, grandes estudos populacionais de prevalência, mostrando longevidade nessas populações que adotam uma dieta predominantemente vegetal. E nós temos o trabalho do T. Colin Campbell, né, que é o The China Cornell Oxford Study, que foi um grande estudo que avaliou quase 1 bilhão de indivíduos na China. Foram 880 milhões de indivíduos acompanhados aí durante, acho que, 20 anos, em diversas províncias, em 65 províncias da China, se eu não me engano, em várias províncias da China, mostrando que os indivíduos que adotavam uma dieta predominantemente vegetal eram aqueles que viviam mais e tinham as menores taxas de adoecimento. E o mais fantástico nisso é que eles não observaram nenhuma evidência de um limiar a partir do qual esses benefícios adicionais não fossem obtidos com o aumento da proporção de alimentos vegetais na dieta, mostrando que nós, seres humanos, deveríamos ter, enquanto alimentação ótima, de excelência, uma dieta, se não estritamente vegetal, né, whole food plant-based, exclusive, né, plant-based, mas predominantemente vegetal. Quanto a isso, eu acho que não haveria nenhuma razão para a gente estar discutindo a respeito desta adoção deste padrão alimentar. E por quê? Porque é um padrão que maximiza fatores protetores
e minimiza fatores patogênicos. Até mesmo quando a gente quer entender um padrão alimentar através da sua análise reducionista, né? Reduzindo o alimento aos seus nutrientes, a sua soma de nutrientes agindo individualmente, a gente observa coerência. Por exemplo, a gente sabe que somente os alimentos de origem vegetal contêm fibras. E um interessantíssimo trabalho que foi publicado por pesquisadores da Nova Zelândia esse ano, né, no Lancet, mostrou que as fibras são os marcadores mais salutares de um alimento. Quanto maior o teor de fibras na dieta, menor o índice de adoecimento, menor o risco de mortalidade por todas as causas. Um dado fantástico que muitas pessoas não se atentam para isso, né? Então, fibras, fitoquímicos, antioxidantes. Um estudo muito interessante mostrou que os alimentos vegetais possuem 64 vezes mais antioxidantes do que os alimentos de origem animal. Foram avaliados 3.100 alimentos ao longo de 8 anos, um estudo norueguês muito interessante. E ao passo que os alimentos de origem animal, processados, industrializados, eles contêm uma série de substâncias nocivas, sejam presentes na sua própria estrutura inicial, sejam adicionadas ou criadas durante o processo do processamento propriamente dito, e nesse sentido, processamento industrial, que são detrimentais à saúde do ser humano. Então, hoje em dia tem sido muito estudado o TMAO, e o TMAO é uma substância que é produzida pelas bactérias intestinais após a ingestão de carnitina, betaína, colina, lecitina, e essas substâncias são presentes em alimentos de origem animal, elas são metabolizadas por bactérias que só existem na microbiota de onívoros, que consomem de forma sistemática esses alimentos, e ela é produzida, ela é absorvida pelo fígado, ela é oxidada por enzimas flavina monoxidase, e essa substância ela é como se fosse um radical livre, ela atua de forma pró-inflamatória, pró-aterogênica, pró-oxidante, atrapalhando o processo de transporte de reverso de colesterol, aumentando a quantidade de colesterol dentro de macrófagos, aumentando a reatividade das plaquetas, a potencial para a formação de trombos, aumentando esse inflamassoma, né, a inflamação vascular sistêmica, está associado à insuficiência renal crônica, à insuficiência cardíaca, e várias meta-análises já foram publicadas, pelo menos 3, mostrando que altos níveis de TMAO aumentam em 91% a mortalidade por todas as causas. Então, eu olho essas informações e, para mim, nada mais natural do que seguir aquilo que eu mesmo advogo e descobri ao longo da minha formação, para que todas as pessoas tenham pelo menos a oportunidade de decidir seguir um caminho saudável, né? Então, essa forma de se alimentar, essa forma de conceber o alimento, essa forma de se conectar, né, com o mundo, a gente tem que entender que dieta, na verdade, é uma palavra grega, né? Vem da palavra diaita, que significa estilo de vida, nos remete a uma conexão com o meio, com o planeta. Ela é muito mais do que consumir alimentos ultraprocessados ou buscar nutrientes nos alimentos. Ela se expande não só ao alimento em si, ao padrão alimentar, a forma como ele é consumido, com quem ele é consumido, com a forma como ele é produzido, com essa cadeia de produção e de consumo, com a sustentabilidade, com as partes envolvidas no processo, com as suas implicações morais, éticas. Então, é um processo muito maior que nos conduz à consciência, nos conduz ao entendimento pleno daquilo que é tão importante na nossa existência. Então, esses conceitos são interessantes de se abordar, e quando a gente olha a vertente científica, o que a gente encontra é quase sempre, né, uma retificação destes pensamentos, que são muito mais do que científicos, né? São filosóficos, científicos, são espirituais, são pensamentos que muitas vezes são relegados aí à comunidade científica. Comer certo é melhor do que tomar remédios? Sem dúvida. Na verdade, comer certo é o melhor remédio, né? O nosso pai, Hipócrates, da Escola de Medicina de Cós, né, há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, ele já falava isso, né? Que o seu alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento.
Ocorre que a gente desconstruiu esse conceito. Então, no meu entendimento, a real prescrição do médico deveria ser o alimento, desde o início. E esse conhecimento ele deveria ser ensinado não apenas nas faculdades de nutrição, mas em todas as outras faculdades, no ensino médio, no ensino fundamental. Deveria ser um norte, né? Uma busca de todos os indivíduos dentro de diversos países. E assusta realmente quando a gente olha, por exemplo, lá nos Estados Unidos e percebe que 70% de todos os estadunidenses consomem medicamentos prescritos, medicamentos de prescrição. E mais assustador ainda é quando a gente chega à conclusão de que os americanos, os estadunidenses, né, eles gastam mais em medicamentos do que todo o resto do mundo combinado, mostrando, né, o forte apelo que existe para esse tipo de abordagem de tratamento de doenças, que não apenas não resolve o problema, são doenças crônicas, como também impactam, né, na sociedade, aumentando o custo, criando uma falsa ilusão de que essas doenças crônicas são resolvíveis através da tomada de remédios, e quando a gente olha o que está acontecendo, os indicadores, a gente observa que não é isso que está acontecendo. Então, os medicamentos eles devem ser vistos como adjuntos, né, como uma terapia de suporte, enquanto o indivíduo melhora ou aborda os mecanismos biológicos fundamentais que levaram a ele, em primeira instância, ao adoecimento. Eles não devem ser entendidos como substitutos. Eu, na minha prática médica, eu prescrevo medicamentos, claro que sim, mas não basta prescrever medicamentos e não conversar com os pacientes a respeito das verdadeiras decisões, atitudes que devem ser corrigidas e implementadas para que ele saia daquela condição inicialmente. É isso. Além disso, é importante se dizer que nos Estados Unidos, por exemplo, efeitos colaterais de medicamentos são uma das principais causas de hospitalização e morte, tá? Inclusive prescritos por médicos. Então, não só às vezes o remédio não pode ser a melhor opção terapêutica, como ele vem, é um pacote que vem também com efeitos colaterais potencialmente fatais. E quando a gente olha os indicadores, a gente vê que grande parte de indivíduos, por exemplo, padecem ou falecem por conta de uso apropriado ou não de medicamentos, como diclofenaco, anti-inflamatórios, antidepressivos, medicamentos que abordam condições que poderiam ser muito idealmente assim abordados de uma outra forma, né?